Volume 7. Capítulo 10. O som do fechamento da cela foi surpreendentemente suave. Isso não se deveu ao fato de soldados elfos negros que nos levaram à cela serem particularmente gentis. Foi porque toda a estrutura, por mais robusta que parecesse, era feita de madeira. Quando o capitão e seus 4 soldados saíram para o corredor e marcharam para fora do alcance dos ouvidos, dei uma olhada na cela da prisão. Era um espaço pequeno, com 2 camas simples e uma mesa. Havia um jarro de água e xícaras sobre a mesa. Em vez de uma lanterna, um cogumelo de fogueira brilhava em uma luminária na parede. Fui até a mesa e peguei a jarra para examiná-la. O corpo era feito de vidro, mas a alça era de madeira, as xícaras, por sua vez, eram inteiramente de madeira. A mesa e as camas foram construídas com juntas complexas de lingueta e ranhura, sem um único prego visível. Parecia que a prisão, e provavelmente todo o palácio, havia sido construída sem nenhum metal. As únicas exceções eram as armas e armaduras que os elfos negros usavam. Por puro hábito, levantei minha mão para o lado esquerdo, mas não havia nenhuma espada para tocar. A espada de Eventide, a rapiera de cavalaria de Azuna e ambos os nossos sigilos de Liuzula haviam sido confiscados quando nos trouxeram para cá e colocados em um pequeno depósito de algum tipo. Suspirei, peguei um copo e servi um pouco de água, cheirando-a por precaução antes de beber. Nenhum ícone de veneno ou paralisia apareceu, então coloquei mais água no outro copo e o entreguei a Azuna, que estava parada no centro da cela. Vamos lá, beba. É só água. Ok, disse ela, pegando a xícara com as 2 mãos e bebendo-a bem devagar. Não era uma água muito fria, mas teve o efeito de acalmá-la um pouco de luz voltou a seus olhos vazios. Ela piscou 2 vezes, depois mais uma vez, e olhou para mim. Pergunto-me se Kismel também está sendo mantida nas celas daqui. Era a pergunta do momento. Considerei-a brevemente antes de responder, se for o caso, ela não está perto de nós. Se ela estivesse por perto, já teria nos chamado. Vamos ver. Será que vai aparecer no mapa? Abri minha janela e mudei para a guia do mapa. Felizmente, ele exibia um mapa do Palácio da Árvore Aren, então o examinamos juntos. A maior parte ainda estava em cinza, mas podíamos pelo menos adivinhar a estrutura da prisão. Esta cela em que estamos agora fica no lado oeste do 2º nível do porão. As escadas e o posto de guarda estão no centro. Isso me diz que provavelmente há celas no lado leste também. E que Ismel está lá. É possível, eu disse. Azuna mordeu o lábio. Por fim, com uma voz rouca de dor oculta, ela disse, você se lembra do que Kismel disse, quando perguntamos a ela sobre ter que assumir a responsabilidade pela perda das chaves sagradas no 6º andar? Sim. Ela disse, eu sou uma dos cavaleiros de pagoda reais da própria rainha. Somente Sua Majestade e o comandante dos cavaleiros têm o direito de me remarcar formalmente. Quero dizer, me repreender. E, como ela disse, não acho que Kismel tenha sido punida no Castelo Galei. Se isso fosse acontecer, ela teria sido colocada nas celas de lá. Então, por que a prenderam aqui, no 7º andar? A pergunta de Azuna foi boa. Olhei para o teto de painéis de madeira e pensei em voz alta, se você interpretar as coisas da forma mais estrita possível, isso significaria que alguém aqui no Palácio da Árvore Aren tem autoridade para aprisionar Kismel, ou o comandante dos Cavaleiros de Pagoda ou a própria Rainha Elfa Negra. Mas não acho que isso seja realmente possível. Esses 2 não saem de seu castelo no 9º andar. O que significa que há mais alguém aqui nesta base que Kismel não conhece, alguém com o mesmo poder que o comandante dela. Quem seria, por exemplo? Por exemplo, uma brigada de cavaleiros diferente, como o. Quando eu me perdia, Azuna estava lá para preencher os espaços em branco em minha memória. Os cavaleiros de Sândalo e os cavaleiros trifoliados. Certo, um de seus comandantes. Mas se o comandante dos cavaleiros de pagoda não sair do castelo, o mesmo não aconteceria com os outros. Bem visto, tive de admitir. Hesitei, depois acrescentei, vou dar um pouco de soileira aqui, mas quando você chega ao castelo no 9º andar, acaba fazendo algumas missões de busca bem longas para cada um dos 3 comandantes dos cavaleiros. Se algum deles não estiver mais presente no castelo, você não poderá fazer a missão ou entregá-la. Estou vendo. Azuna franziu as sobrancelhas e olhou para baixo, pensando bastante. Então, sua cabeça se ergueu. Ah, é isso. É isso que precisamos checar.
O registro de missões. Oh! Olhei fixamente para seus olhos castanhos avelã e, em seguida, passei o dedo rapidamente pela janela aberta do jogador, mudando da guia do mapa para a guia de missões e abrindo a árvore de missões da campanha Guerra Élfica. Havia uma lista das missões concluídas nos andares anteriores: a chave de jade, a chave de lápis, a chave de âmbar, a chave de ágata e, na parte inferior, um novo título: a chave rubi. Toquei nas palavras para expandir ainda mais a árvore, trazendo à tona o título da primeira da última série de missões, presumivelmente. Era Prisioneiros do Palácio da Árvore. Azuna e eu juntamos nossas cabeças para ler a fonte minúscula no registro da missão. Você foi suspeito de trabalhar com os Elfos Caídos e foi aprisionado nas celas do Palácio da Árvore de Arin. Para limpar suas acusações, você deve encontrar uma maneira de se juntar a Kismel. Comece escapando de sua cela e recuperando as armas confiscadas. Ficamos em silêncio por 3 segundos, depois abrimos a boca ao mesmo tempo. Eu fiz um gesto de você primeiro, então Azuna disse calmamente: isso significa que os Elfos Caídos que roubaram as 4 chaves faziam parte da história? Ou isso é como o que aconteceu com o Cylon? E alguém, ou algo, aconteceu que estava fora dos limites esperados da linha da história, então a missão foi alterada para refletir isso, concluí para ela. Quando o Guerreiro Morte matou o Cylon, o Lorde de Stashion, no 6º andar, presumi que isso significava que a missão Maldição de Stashion não poderia ser concluída. Mas a história absorveu o fato de que outro jogador havia matado Cylon e nos guiou por um novo caminho. Provavelmente, a mesma coisa estava acontecendo novamente aqui. Se for o caso, devemos presumir que, se os guardas nos virem fugindo, eles não vão simplesmente nos colocar de volta aqui. É verdade. Isso pode até fazer com que eles nos executem. O que devemos fazer? Ficar aqui e esperar. Não, disse Azuna imediatamente. Ela me encarou com firmeza nos olhos. As chaves foram roubadas porque Kismel estava tentando nos salvar. Se ela está sendo julgada por um crime por causa disso, precisamos limpar suas acusações e restaurar sua honra imediatamente. Concordo, disse eu, fechando minha janela. Então, isso significa que nosso primeiro passo é escapar. Essas barras são de madeira, pelo que posso dizer, e eu provavelmente poderia quebrá-las com uma habilidade de espada da minha sub-arma, mas isso fará muito barulho. Uma coisa seria se tivéssemos que correr para a liberdade, mas precisamos recuperar nossas armas e encontrar Kismel também, Azuna resmungou. Ela foi até as barras que separavam a cela do corredor. Fiquei ao lado dela, olhando atentamente. As barras de madeira, com olhos e grãos de madeira e tudo, não eram arredondadas, mas retangulares. Eram muito parecidas com as barras de prisão dos clássicos filmes japoneses de samurais. Cada lado tinha cerca de 2,5 centímetros de largura e eram colocadas em intervalos de cerca de 15 centímetros, vertical e horizontalmente. Nem mesmo o rato conseguia passar por essas barras. Essa ideia me levou de volta ao nosso outro dever. Deveríamos estar colhendo 20 frutas narsos maduras e entregando-as no quarto de Nirmir em Volupta até o meio-dia, ou no máximo 1h da tarde. A hora era 5h40. Ainda havia muito tempo, mas, a essa altura, a ideia de Azuna de sair 3 horas mais cedo foi brilhante. Para aproveitar essa boa sorte, precisávamos nos encontrar com Kismel o mais rápido possível e escapar do Palácio da Árvore Arin. Agarrei uma das barras de madeira brilhante e apertei com força. Eu acreditava que meu status de força estava entre os níveis mais altos do grupo da linha de frente, mas essa barra não estava nem rangendo, muito menos se partindo ao meio. Em seguida, tirei uma faca do meu inventário para ver se conseguia cortar a madeira. Mas era como se a barra tivesse sido acabada com algum tipo de óleo. A lâmina simplesmente escorregou da superfície e não conseguiu se firmar. Eu estava pensando que talvez fosse impossível quebrar as barras sem fazer barulho, quando Azuna veio até mim depois de examinar a parte da fechadura da porta. Acho que não conseguiremos sair com a habilidade de arrombar fechaduras. Já imaginava, mas não temos tempo para colocar isso em um dos nossos slots e aumentar o nível a partir do nada. Estou achando que o material da madeira é a chave para isso. Você não tem uma serra, tem? Eu não. Se eu soubesse que chegaria a esse ponto, teria fugido com uma daquelas serras antigas de construtor de navios do 4º andar. Ou comprado, como uma pessoa normal, disse Azuna, olhando para o lado. Ela traçou os cantos da madeira com o dedo.
Acho que poderíamos pegar um rato para mastigá-la. Ela estava se referindo a um rato de verdade, não a Argo, é claro. Mas a cela estava limpa, e não vi nenhum buraco no rodapé onde uma família de roedores pudesse estar vivendo. Ou talvez, jogue água sobre ela e a amoleça. Tínhamos bastante água, mas provavelmente levaria um mês inteiro para apodrecer a madeira a ponto de quebrá-la. Eu me repreendi por ter apenas cortado as ideias de Azuna e não ter tido nenhuma ideia própria. Mas, por mais que eu pensasse, não estava chegando a nenhuma conclusão brilhante. Eu estava começando a pensar em apostas desesperadas, como colocar fogo na gaiola e usar uma habilidade de espada no caos que se seguiu, quando uma ideia chegou totalmente formada. Fogo, murmurei. Azuna olhou para mim com surpresa. Fogo? Você vai acender uma fogueira aqui dentro? Não, não é para queimar as barras. Para carbonizá-las. Se as cozinharmos a uma distância adequada, isso deverá reduzir drasticamente sua força estrutural. Mas, não pode ser apenas um ponto. Se quisermos fazer um buraco grande o suficiente para passarmos rastejando, precisaremos queimar pelo menos 10 pontos diferentes nas barras. Não. Apenas um. Pressionei a Azuna para tirá-la do caminho e depois fiquei em frente à porta. Ela também era feita da mesma série de barras, exceto pela fechadura, que estava dentro de uma caixa de aparência robusta. E os mecanismos internos provavelmente, não, definitivamente, também eram feitos de madeira. Se a torrássemos por tempo suficiente do lado de fora, isso carbonizaria o interior. O rosto de Azuna se iluminou de surpresa, e eu abri meu inventário para pegar uma tocha. Eu estava prestes a acendê-la quando percebi algo muito importante. Oh! O que há de errado? Droga! Se acendermos aqui, todos os cogumelos da fogueira da prisão vão se apagar em uma reação em cadeia. Se os cogumelos do posto de guarda também se apagarem, eles saberão que estamos usando fogo. Fiquei tão desapontado que quase joguei a tocha no chão, mas Azuna segurou meu braço. É muito cedo para desistir. Tudo o que temos que fazer é apagar o fogo antes que a reação em cadeia chegue ao posto de guarda, certo? Bem, tecnicamente. Vou observar os cogumelos no corredor daqui. Quando eu der o sinal, apague o fogo imediatamente. Era um verdadeiro ato de corda bamba. Mas não parecia que teríamos um plano melhor ou que teríamos tempo para tentar. Tudo bem. Encostei meu rosto nas grades e olhei para o corredor. Havia castiçais de cogumelo de fogueira nas paredes entre as celas, uma linha de luz verde que se estendia até o centro do segundo andar do porão, onde ficava o posto de guarda. Digamos que o mais próximo de nós seja o número 1. Diga-me quando 2, 3, 4, 5, 6 deles se apagarem. Entendi. Vou bater em seu ombro, disse minha parceira. Com o plano definido, agachei-me em frente à fechadura. Ocupando um quadrado do padrão de barras, ou seja, um espaço de 15 centímetros de lado, havia uma caixa contendo uma fechadura complexa o suficiente para que até mesmo a habilidosa Azuna desistisse de tentar resolvê-la. Mas, para ser tão delicada, ela tinha que ter baixa durabilidade. Verifiquei mais uma vez se não havia ninguém patrulhando o corredor, depois toquei a tocha e apertei o botão acender. Um segundo após o aparecimento das chamas alaranjadas, o cogumelo fogueira que iluminava a cela se apagou. Em seguida, os cogumelos que revestiam o corredor se apagavam. Mantendo meu pânico sob controle, baixei as chamas em direção à fechadura. A madeira marrom escura não se alterou de forma alguma no início, mas, por fim, sua superfície ficou um pouco mais escura, e uma linha de fumaça saiu dela. Senti uma pancada em meu ombro e rapidamente pressionei o botão extinguir na janela pop-up, que eu havia deixado aberta para essa finalidade. A lanterna se apagou instantaneamente, mergulhando a cela na escuridão. Esperei, prendendo a respiração, até que o cogumelo fogueira na parede atrás de nós começasse a brilhar novamente. A cada poucos segundos, uma das luzes do corredor escuro voltava a se acender. Esse momento parece ter funcionado. Sussurrei. Depois de um momento, Azuna respondeu, sim, não estou ouvindo ninguém vindo da estação. Mas acabei de perceber, se houvesse algum prisioneiro nas outras celas ao nosso redor, ele teria feito algum barulho. É verdade. Bem, acho que isso significa que funcionou. Vamos tentar novamente. Fiquem atentos. É para já. Azuna assumiu sua posição novamente e eu acendi a lanterna. Cada rodada disso me dava cerca de 10 segundos de tempo.
Considerando a possibilidade de que os soldados estivessem patrulhando os corredores, além de estarem esperando na estação, não poderíamos demorar muito nisso. Eu tinha que avaliar a distância exata e eficaz que não incendiaria a fechadura, mas ainda assim a carbonizaria o mais rápido possível. O segundo aquecimento deixou o centro da placa de madeira preto. O terceiro tornou-a vermelha e aquecida, e o quarto fez com que as rachaduras se espalhassem em espiral. No mundo real, provavelmente seriam necessárias chamas muito mais poderosas e um tempo maior para produzir o mesmo efeito, mas a madeira seca em Aincrad era especialmente suscetível ao fogo. Na quinta tentativa, quase coloquei fogo nela e rapidamente tirei com minha mão. Estava quente e precisei de um pouco de HP, mas isso não importava. Azuna se concentrou em seu relógio e foi atenciosa o suficiente para não dizer nada. Na sexta tentativa, o centro da placa de madeira se transformou em cinzas e se desintegrou, revelando as engrenagens e a fechadura em seu interior. Como eu suspeitava, eram todos feitos de madeira. O trabalho artesanal era extremamente fino, era uma obra de arte. Com um pedido de desculpas silencioso ao mestre elfo negro que a criou, aproximei as chamas pela sétima vez. Várias engrenagens se carbonizaram diante de meus olhos e se desintegraram, seguidas por alguns sons fracos da trava presa ao batente da porta, que se soltou da engenhoca. Apaguei a lanterna imediatamente e me levantei. Está aberta. GJ, nota. GJ é abreviação para Good Job, bom trabalho, Azuna disse em um raro exemplo de linguagem de jogador, e nós batemos os punhos rapidamente. Empurrei a porta com cuidado, e ela recuou por um instante, mas depois se soltou, pois pedaços de madeira carbonizada foram raspados. Quando tivemos certeza de que não havia ninguém no corredor em nenhuma das direções, saímos sorrateiramente da cela. Antes de mais nada, precisamos pegar nossas armas, murmurei. Azuna parecia preocupada. A sala onde eles guardaram nossas espadas ficava ao lado do posto de guarda. Será que podemos entrar sem que eles percebam? Será devastador se a sala estiver trancada. Ainda assim, temos que descobrir o que fazer. É verdade. Paramos de conversar e nos esgueiramos pelo corredor, verificando cada conjunto de celas de cada lado para garantir que estivessem vazias antes de prosseguir. Depois de avançarmos cerca de 6 metros, vimos um corredor retangular à nossa frente. Esse era o centro do segundo nível do porão. Deveria haver uma escada ascendente no lado sul, com o posto de guarda e o depósito lado a lado na extremidade norte. Continuamos nos movendo, com ainda mais cuidado dessa vez, até que pudemos dar uma olhada na esquina do corredor em direção ao posto. Como eu me lembrava, havia 2 portas lado a lado na parede. Perto da porta esquerda havia uma janela com grades. Uma luz de fogueira muito mais brilhante do que nas celas brilhava através dela, acompanhada de vozes. Fiz contato visual com Azuna e, em seguida, atravessei o corredor agachado, até ficar encostado na parede logo abaixo da janela. O volume das vozes aumentou, de modo que pude entender o que estavam dizendo. Não há um novo prisioneiro nessas celas há 30 anos. E a humanidade, nada menos. Eles foram tolos por ajudar os caídos. Presumo que eles ofereceram uma vida mais longa, como de costume. Os humanos sempre caem nessa. As narinas de Azuna se inflamaram de indignação. Eu senti a mesma coisa, mas era imperativo que ficássemos calmos e cuidadosos naquele momento. Com base nas vozes, havia 2 guardas na estação agora. Havia sons ocasionais de louça batendo na mesa, então eles provavelmente estavam tomando o café da manhã. Não parecia provável que eles saíssem da sala por algum tempo. Saímos da janela e fomos até a porta do depósito adjacente. Rezando para que não estivesse trancada, examinei a porta, não havia fechadura alguma. Rapidamente, segurei a maçaneta, empurrei bem devagar para não fazer barulho e entrei pela fresta. Assim que Azuna entrou, fechei a porta e soltamos um suspiro de alívio. A parede divisória parecia fina, pois ainda podíamos ouvir levemente a conversa dos guardas. Não poderíamos manter uma conversa normal aqui. Fiz um gesto e disse, vamos procurar as armas, depois me levantei para dar uma olhada no depósito. Era mais ou menos do tamanho das celas, com 3 paredes ocupadas por prateleiras e suportes para espadas e armaduras. Havia toneladas de caixas de madeira, luvas de couro e outros itens empilhados nas prateleiras, e havia espadas de todos os tamanhos presas nos suportes.
Se não fosse pela situação, eu estaria pulando de alegria, pensando que era uma montanha de tesouros, mas a prioridade agora era recuperar nossas espadas e, com sorte, os anéis também. Comecei examinando um dos suportes de espada, que foi construído da mesma forma que um porta-guarda-chuva do mundo real. Todas as espadas enfiadas nele estavam prestes a se desfazer, como se estivessem ali há décadas. Se eu as tratasse com muita força, poderia facilmente arrancar seus punhos e proteções. Por mais ou menos um minuto, eu as vasculhei com a ponta dos dedos. Para minha irritação, finalmente encontrei algumas bainhas com cor e formato familiares, todas na parte de trás, como se tivessem sido colocadas ali como uma brincadeira. Mesmo assim, isso foi um alívio. Não muito longe dali, Azuna acenou para dizer, achei. Mas ela estava apontando para um suporte de espada diferente, é claro. Peguei a espada de Eventide e a rapiera de cavalaria, depois olhei para onde Azuna estava apontando. Era uma espada longa com detalhes um pouco diferentes da usual marca dos Elfos Negros, junto com um sabre em uma bainha de couro preto. Isso resolveu o problema. A espada longa era a espada élfica robusta que havíamos tomado do Capitão Elfo da Floresta. E o sabre era a arma de Kismel, que havia sido quebrada por Kisara, a ajudante dos Elfos Caídos. Demos a Kismel a espada de Elfo da Floresta para usar depois que seu sabre foi quebrado. Isso praticamente confirmou que Kismel estava em algum lugar dessa prisão. Entreguei a Azuna seu florete e montei minha espada nas costas, depois tirei a espada robusta e o sabre do suporte juntos. Mas algo em minha pressa deve ter feito com que minhas mãos escorregassem. Uma espada antiquada presa no mesmo buraco que aquelas duas balançou e começou a se inclinar em direção ao buraco adjacente. Ah, Ali! Eu gritei em silêncio. Se a espada batesse em outra, que empurrava a próxima, e assim por diante, como uma pilha de dominós, ela faria um tremendo barulho. Eu queria agarrar a espada para pará-la, mas minhas mãos estavam ocupadas. Eu teria que pará-la com minha boca ou usar poderes psíquicos para mantê-la no lugar. Uma mão disparou para a frente e a bloqueou bem na hora. Azuna estava se inclinando o máximo que podia, segurando a velha espada com a ponta dos dedos. Comecei a relaxar de alívio, mas então foi Azuna que estava perdendo o equilíbrio. Oh, meu Deus! Rezei, enfiando o braço que segurava o sabre de Kismel sob seu corpo. Não tive tempo de acertar o ponto certo, então ele acabou levando a maior parte de seu peito. Através do meu braço, senti a dureza de seu peitoral, e a resistência do que estava por trás dele. Muito mais tarde, Azuna diria com saudade, se não estivéssemos trabalhando juntos há um mês, naquele momento, eu teria jogado as espadas e gritado até perder a cabeça. Felizmente, o avatar de Azuna simplesmente ficou rígido como uma tábua. Ela não gritou nem se enfureceu. Com o meu braço direito, empurrei a estátua de Azuna para cima, pouco a pouco. Depois, dei um passo para trás e nos olhamos. Essa espada é muito pesada, ela murmurou baixinho. Em sua mão esquerda estava a espada antiga que quase havia caído. Espere, sussurrei de volta no mesmo volume, colocando a espada e o sabre robustos em meu inventário. Com a mão livre, aceitei a espada de Azuna. Ela era de fato bastante robusta, muito mais do que a minha espada de Eventide. Havia uma grande proteção para os nós dos dedos presa ao punho, e sua bainha de couro branco era ligeiramente curvada. Não se tratava de uma espada longa, mas de um sabre como o de Kismel. A coisa toda estava suja e havia até uma teia de aranha na parte interna da proteção, então não parecia um item de luxo. Mesmo assim, eu a coloquei em meu inventário também, para o caso de Kismel achar mais fácil usá-la. Isso foi muito estressante, mas concluímos nosso objetivo inicial e recuperamos nossas espadas. Em seguida, eu queria os anéis, mas com o número de caixas e sacolas na sala, precisaríamos de muito mais do que apenas 5 ou 10 minutos. É claro que o objetivo do sigilo era permitir a entrada livre em qualquer base de elfos negros, então o fato de termos sido presos provavelmente anulava esse privilégio. Expliquei isso discretamente a Azuna. Ela olhou ao redor das várias prateleiras empilhadas e viu todas as caixas de metal e madeira, e bolsas de couro e tecido. Nesse caso, ela sussurrou, não poderíamos simplesmente colocar as caixas e sacolas em nossos inventários e dar uma olhada nelas mais tarde? Pelo menos algumas delas, se não todas. Sua ideia ousada me deixou sem palavras. As buscas de itens por tempo limitado eram um evento comum nos RPGs, mas tirar os contêineres da sala não era a intenção do autor do cenário. Por outro lado,
Todas aquelas caixas não estavam fixadas na prateleira. Se havia alguma preocupação, era a de que pegá-las seria identificado como roubo e nos transformaria em jogadores laranjas. Mas, se fosse o caso, eu deveria ter recebido um aviso no momento em que coloquei aquele sabre antigo em meu depósito de itens. Estávamos fora da área de código anticrime da cidade, portanto a única punição que poderíamos sofrer por roubo era por meio da lei dos elfos negros, não do sistema de jogo em si. Estendi a mão para a prateleira e levantei cuidadosamente a caixa de madeira que estava no topo da pilha de contêineres variados. Não havia alarmes anti-furto. A caixa não era especialmente pesada. Coloquei-a sobre a janela de inventário e ela desapareceu com um pequeno flash de partículas de luz azul. Demos um olhar silencioso e começamos a colocar as caixas e sacolas em nosso inventário. Como nossos níveis eram significativamente mais altos do que o número recomendado para essa área e o fato de não estarmos carregando um monte de armas pesadas, tínhamos bastante espaço. Quando chegamos a 90% da nossa capacidade de carga, o número de contêineres havia diminuído para menos de um terço. Os sigilos de Ryuzula poderiam estar em um dos contêineres que não pegamos, é claro, mas não queríamos carregar até o máximo, caso nosso limite de peso fosse ultrapassado em um momento inoportuno e nos deixasse imobilizados. Quando nosso roubo de caixas foi concluído, fechei a janela e me concentrei em meus ouvidos. Os guardas da sala vizinha ainda estavam conversando. Mesmo em uma prisão subterrânea, o gosto dos elfos negros por chá e conversas era verdadeiro. Abrimos a porta novamente e fomos para o saguão aberto. Na parede oposta a nós estava a escada pela qual havíamos sido levados há menos de uma hora. À direita estava o corredor que levava às celas do lado oeste. E, como eu esperava, havia um corredor que levava ao leste, à esquerda. Se Kismel estivesse presa aqui, ela estaria por ali. Olhei de relance para a Azuna e depois me esgueirei pelo corredor leste. Usando a luz do cogumelo fogueira, olhamos para cada conjunto de celas ao longo do corredor. A quantidade real de luz dos cogumelos era escassa, mas eles permaneciam acesos, mesmo nas celas sem ocupantes, de modo que uma simples olhada nos mostrava o conteúdo de cada uma delas quando passávamos. Mas, por causa disso, fomos rapidamente diminuindo o número de células para verificar. Já estávamos na metade do corredor e ainda não tínhamos visto Kismel. Havia 8 celas de cada lado do corredor de 60 pés, 16 no total. Faltavam 8 celas para verificar, 7, 6, 5. Cada uma delas estava vazia, e não parecia ter sido usada em anos, se não décadas. Nossos pés pareciam cada vez mais pesados à medida que nos aproximávamos do final. Mas tínhamos de continuar verificando. Mais 4, 3, 2. No instante em que olhamos para a última cela, ambos respiramos fundo. Foram necessários apenas 2 segundos para que nossas esperanças se esvaíssem. Uma das 2 camas estava ocupada por uma figura deitada de lado, mas a silhueta obviamente não pertencia a Kismel. O corpo era grande para um elfo e claramente masculino. Mantive meu olhar fixo nele até que um cursor amarelo apareceu. O nome era Prisioneiro Elfo Negro. Isso não nos dizia quem era. Mas se ele não era Kismel, não tínhamos motivo para falar com ele. Só estaríamos nos arruinando se ele levantasse uma confusão e fizesse os guardas correrem. Fiz sinal para que a Azuna se afastasse e recuei em meus calcanhares. O prisioneiro estava de costas para nós, portanto, não nos notaria a menos que fizéssemos barulho. Pelo menos foi o que pensei. Eu não tinha me movido mais do que um pé quando o prisioneiro disse calmamente: "Vocês não são elfos." "Quem são vocês?" Ficamos paralisados de choque, e a figura se levantou e se virou para nos encarar. Ele estava vestindo uma roupa simples, com uma camisa de algodão e calças que antes eram pretas, mas que haviam se tornado cinza. Seu cabelo e barba haviam crescido a ponto de eu não conseguir distinguir suas feições. Por trás de sua franja preta pendurada, eu podia ver olhos brilhantes e intensos. Não somos ninguém. Só estamos indo embora, consegui balbuciar, retomando minha retirada. Se não me responder, chamarei os guardas, disse sua voz enferrujada, prendendo-me no local. Eu sou o espadachim humano Kirito, e esta é a Azuna. O que você está fazendo aqui? Estamos procurando por alguém. Quem? Suas perguntas foram curtas e diretas, não me deixando tempo para pensar em mentir para ele. Eu só precisava me preparar e dizer a verdade. Uma cavaleira chamada Kismel. Ela foi trazida para cá no último dia, acreditamos. Kismel, de que família? Ele perguntou,
para nossa surpresa. Olhei para Azuna, mas a esgrimista apenas balançou a cabeça. Voltei-me para ele e disse, não sei. Então eu também não sei, disse o prisioneiro, pegando sua mesa lateral e despejando água do jarro em seu copo de madeira. Eram as mesmas coisas que tínhamos em nossa cela. Ele tomou a água de um só gole, colocou o copo no chão e perguntou, e vocês foram os que foram trazidos para cá há pouco tempo? Sim. Então essa cavaleira Kismel não está sendo mantida neste andar. Estou preso aqui há 30 anos, e vocês são os primeiros prisioneiros desde a minha chegada. 30 anos. Repeti, atônito. Um mês atrás, eu teria presumido que esse era apenas o pano de fundo de sua história. Afinal de contas, em 1993, 30 anos antes de 2023, não havia sal. Não havia nem mesmo um único VRMMO com telas montadas na cabeça à moda antiga. Mas depois de conhecer Kismel e aprender sobre a longa história de guerra entre os Elfos da Floresta e os Elfos Negros, minha maneira de pensar começou a mudar. Se não fosse pelos jogadores humanos que mergulharam nesse servidor, eles poderiam correr o tempo nesse mundo tão rápido quanto as especificações do servidor permitissem, então era possível que, antes do lançamento do Sal, eles tivessem compilado uma história dos séculos desde a grande separação de Ankrad, se não até mais longe no passado. Por que você está nesta cela? Perguntou Azuna por cima do meu ombro, com a voz rouca. Os olhos do homem barbudo se fixaram em Azuna. Por nenhuma razão que você precise saber, garota humana. Ele estava deitado de lado novamente, enviando a mensagem de que nossa conversa havia terminado. Mas eu persisti. Não queria ir embora sem aprender algo útil. Há outras celas aqui no Palácio da Árvore Aren? O homem não disse nada por vários segundos, até que finalmente ouvi bufar. Algo me pareceu estranho, mas não consegui me apegar ao pensamento, porque ele começou a falar na escuridão iluminada por cogumelos. Há também uma prisão nos alojamentos dos padres, no 7º andar. Se o crime que essa Kismel... Mas, a espada de Kismel estava no depósito lá embaixo. Eu disse sem rodeios. O homem se levantou novamente. Você entrou no depósito? Bem, sim. E como você saiu da cela sem que os guardas percebessem? Usei uma tocha para queimar a fechadura da porta. Os ombros largos do homem tremiam. Alguns momentos depois, eu o ouvi emitir sons curtos e silenciosos e finalmente percebi que ele estava rindo. Por favor, não comece a gritar de tanto rir, eu orei. Felizmente, as risadas foram ficando cada vez mais suaves até que ele terminou. Ele balançou a cabeça e disse secamente, entendo, sua arte humana de escrita mística. Os guardas certamente não podem inspecionar isso. Sim. Respondi, com a mente acelerada. Poderíamos usar o mesmo método para arrombar a fechadura da cela desse homem também. Seguindo a lógica da busca, se libertássemos esse homem, ele presumivelmente nos ajudaria. Supondo que o desenvolvimento dessa história tenha sido escrito por alguém empregado pela Argus, essa seria a resposta correta. Mas, muito provavelmente, nossa viagem pela linha de missões da campanha Guerra Élfica estava muito longe do cenário original. Agora que Akihiko Kayaba havia transformado Sal no que ele era, e Argus não estava mais gerenciando o jogo, era impossível imaginar uma pessoa de carne e osso modificando cuidadosamente as missões para cada jogador vivo. E se o próprio sistema do jogo estava reescrevendo a missão em tempo real, eu tinha que assumir que as expectativas típicas estavam fora da janela. Esse prisioneiro era um ser humano vivo, ou melhor, um elfo negro. Era possível confiar nele ou não? Essa era a verdadeira questão. Uma sentença de 30 anos nessa prisão subterrânea significa que ele deve ter cometido um crime e tanto. Então, o que foi? Ele tinha acabado de dizer, nada que você precise saber, humano. Então, talvez houvesse outra pista. Você tem algum irmão? Azuna perguntou do nada. Eu me virei para olhá-la, atônito. O homem também ficou surpreso, ao que parece. Ele piscou os olhos em silêncio e depois respondeu. O que a fez perguntar isso? Porque eu conheço um elfo negro que é muito parecido com você. Na minha cabeça, eu estava pensando, o quê? Se Azuna o conhecia, então eu também o conhecia, provavelmente. Mas que elfo negro eu conhecia que se parecesse com esse prisioneiro de cabelos desgrenhados e barba crescida? E por falar em elfos negros do sexo masculino, os únicos que eu realmente conhecia eram o Visconde Leixens e Diofilis no Castelo Iofel,
o velho Boron no Castelo Galei e talvez o Conde Melangus Galeion. A única coisa que qualquer um deles tinha em comum com esse homem era a cor de sua pele. Senti outro estalo de eletricidade percorrer o centro do meu cérebro. Meus olhos se abriram. Não. Havia outro elfo negro que eu conhecia, se é que se pode usar esse verbo. Azuna esperou até ter certeza de que eu também havia descoberto. Ele não nos disse seu nome, mas trabalha como ferreiro em um acampamento no terceiro andar. Ele reforçou essa minha espada. Ela se aproximou da cela, apertando a empunhadura da espada de cavalaria. Ela atirou da bainha com a mão para trás e estendeu o punho através das barras. Eu teria levado alguns segundos para refletir sobre isso antes de agir. Mas não havia uma única gota de hesitação na expressão de Azuna. O prisioneiro olhou para nós através de sua longa franja, depois saiu abruptamente da cama. Ele enfiou os pés em sandálias que mal eram mais do que restos de material e depois se aproximou das grades. Ele agarrou o punho do florete que Azuna estava segurando em sua direção e o puxou para dentro da cela. Ele a segurou perto da testa, permitindo que a luz do cogumelo fogueira na parede atrás dele iluminasse a lâmina brilhante, e então disse: sim, posso ver que Landeren temperou essa espada. Antes, ele só produzia lixo, mas, depois de 30 anos, acho que o desastrado aprendeu algumas coisas. Supondo que Landeren fosse o nome daquele ferreiro extremamente antipático, eu tinha medo até de imaginar como ele reagiria ao ser chamado de trapalhão. No mínimo, eu sabia que ele faria mais do que bufar, e foi aí que percebi o que havia provocado meu déjà vu anterior. A maneira como ele exalava pelo nariz era exatamente igual à do ferreiro. O homem girou o florete e enfiou o cabo de volta nas barras. Azuna o pegou e deu um passo para trás. Se você prestou um serviço ao meu irmão, então devo lhe agradecer. Eu o ajudarei a procurar a cavaleira Kismel. Nem tive tempo de me maravilhar com essa mudança repentina de atitude quando Azuna disse: é muito gentil de sua parte, mas foi ele quem prestou um serviço para nós. Um ferreiro elfo só terá a chance de trabalhar em uma espada tão fina várias vezes em sua vida. Tenho certeza de que a experiência terá ajudado meu irmãozinho a crescer. Você também é ferreiro? Não, disse o prisioneiro, com a franja que pendia de seu nariz balançando. Eu não tinha o talento. Meu irmão tinha sangue de ferreiro em suas veias, como meu pai e meu avô, mas eu não tinha nem isso. Ele parou ali, voltando para a cama. Comecei a me preocupar que ele tivesse mudado de ideia sobre nos ajudar, mas, em vez de rolar de volta para o colchão, ele pegou o lençol desbotado e cuidadosamente rasgou uma tira do canto. Em seguida, usou a corda improvisada para amarrar seus longos cabelos atrás da cabeça. Revelado finalmente, o rosto do homem tinha toda a severidade de um típico elfo negro, apesar de seus pelos faciais crescidos demais. Em termos de idade humana, ele parecia ter cerca de 30 anos. Ele era de fato muito parecido com o ferreiro do terceiro andar, mas havia uma outra característica que me fez suspirar. Em seu rosto, de bochecha a bochecha, cerca de 2,5 centímetros abaixo dos olhos, havia uma cicatriz de espada. Não era um ferimento novo, mas se destacava fortemente contra sua pele escura. Devia ser bastante profunda quando foi infligida. Ao perceber nossos olhos, o homem passou o polegar pela marca e bufou. Ele se aproximou das grades e olhou na direção do posto de guarda. Azuna e eu olhamos para o corredor. Ainda não havia sinal de que os guardas estivessem saindo da sala, mas eles provavelmente viriam patrulhar assim que a refeição terminasse. Minha intuição me dizia que tínhamos no máximo alguns minutos. Vou queimar a fechadura. Afaste-se, por favor, eu disse, mas o homem balançou a cabeça. Não se incomode. Em vez disso, vá até o depósito ao lado da estação e traga minha espada de volta. Sério? Você quer que procuremos em todas essas espadas? Pensei, guardando isso para mim. Que tipo de espada é essa? Um sabre. Seu punho e guarda são prateados, enquanto o cabo e a bainha são de couro branco. Talvez você não o reconheça por esses detalhes, porque ele certamente está coberto por 30 anos de poeira. Azuna e eu ficamos nos encarando. Abri meu inventário, classifiquei as armas por mais recentes, em seguida, toquei no primeiro nome da lista, o sabre dos Cavaleiros de Santalum, e o materializei. O sabre grande apareceu com um som suave. Usei as duas mãos para levantá-lo.
Os efeitos da sujeira deveriam desaparecer após um curto período de tempo neste mundo, mas a sujeira fixada no punho e a teia de aranha dentro do protetor de articulação estavam como eu as reconheci antes. Provavelmente ficariam mais limpas se eu usasse um pano, mas parecia uma coisa estranha de se fazer, então enfiei o cabo nas barras. O homem hesitou por um instante, depois pegou o sabre e o puxou até a cela, com a bainha e tudo. Quando notou a teia de aranha, ele bufou, pegou o lençol novamente e esfregou todo o sabre com ele, de forma rápida, mas cuidadosa. Ele recuperou o brilho e ficou como novo, ou, pelo menos, não tão velho. Ele prendeu a bainha em seu cinto do lado esquerdo e sacou a arma. A lâmina finamente curvada emitia um brilho opaco à luz dos cogumelos da fogueira. No entanto, isso não se devia à sujeira da arma. Era a qualidade de uma arma fina, que havia passado por muitos anos de combate e manutenção. Minha Neal Blade +8, que havia se quebrado na batalha contra o Cavaleiro Elfo da Floresta, tinha o mesmo brilho. Lembrei-me da minha velha e confiável arma, que ainda dormia nas profundezas do meu inventário em seu estado quebrado. O homem olhou para mim e avisou: afaste-se. Ah, se certo. Azuna e eu nos afastamos das grades. O homem se moveu até a porta e segurou o sabre no alto. Nem tive tempo de falar. Espere. A lâmina adquiriu um brilho prateado e depois soou como um pedaço de vidro batido. Era o efeito de aquecimento de uma habilidade de espada. Se ele derrubasse a porta com força, faria um barulho incrível e traria os guardas para cima de nós imediatamente. Depois de todo o trabalho que tivemos para carbonizar silenciosamente a fechadura, isso arruinaria tudo. Uma luz prateada cintilou na escuridão. 2 ou 3 pequenas faíscas apareceram no espaço entre a porta e a barra ao lado. Foi só isso. Nenhum estrondo ensurdecedor, nem mesmo o som de uma xícara sendo colocada sobre a mesa. O sabre estava de volta ao seu lugar sobre a cabeça do homem, o que me fez pensar se ele havia usado a habilidade da espada. Mas não havia como negar a linha de prata perfeitamente vertical que ele havia criado. Ele recolocou o sabre em sua bainha, deu um passo à frente e empurrou a porta com o polegar. Ela fez um leve rangido e se abriu, muito fácil. A parte do parafuso da fechadura que ficou na porta foi cortada de forma tão limpa que parecia ter sido polida dessa forma. O que foi essa técnica? Perguntei sem pensar. O homem deu de ombros e disse: chama-se raio cortante, creio eu. Eu nunca tinha ouvido falar dessa habilidade. Muito provavelmente, era uma habilidade de elite na categoria espada curva. Fiquei tentado a pedir para ver suas estatísticas, mas eu nem sabia como abrir a janela de status de um NPC. Talvez se você tocasse em sua mecha de cabelo, abriria uma janela de propriedades. Eu certamente não tinha coragem de tentar fazer isso com esse velho, jovem. O homem saiu da cela para o corredor, depois se esticou e estalou o pescoço de um lado para o outro. Se ele realmente estivesse preso naquela cela por 30 anos seguidos, então deveria estar experimentando uma sensação de liberdade desconcertante, mas alguns meros esticões e estalos o deixaram satisfeito, aparentemente. Seus olhos cinza-aço fixaram um olhar fixo em nós dois. Como vocês disseram que se chamavam? Eu sou Kirito. E eu sou Azuna. O homem repetiu, Kirito e Azuna. Sua pronúncia era perfeita e, de todos os NPCs que encontramos, seu cheque era o mais curto. Confirmamos que ele estava certo e então ele disse, eu sou Lavik. Essa foi a indicação de que ele estava se juntando ao grupo. Uma nova barra de HP apareceu abaixo da nossa, no canto superior esquerdo da minha visualização. Ele também me mostrou o nome que estava em seu cursor. Ele passou de prisioneiro elfo negro para Lavik, fugitivo elfo negro. A palavra fugitivo em inglês não tinha um verbete em meu dicionário mental, mas eu poderia perguntar a Azuna mais tarde. Primeiro, perguntei a Lavik para que lado estávamos indo agora. Então, como subimos até o 7º andar para encontrar Kismel? Ela pode estar no 7º andar, corrigiu Lavik de forma brusca. Primeiro, precisamos obter informações dos guardas. Você vai suborná-los. Somente se você tiver dinheiro suficiente para comprar uma mansão à beira do lago no 9º andar. Nós balançamos a cabeça. O elfo negro barbudo bufou mais uma vez. Então usaremos espadas.